Essa videoaula faz referência à resolução dos exercícios de mol parte 2, sobre o assunto mol, constante de Avogadro e massa molar. Vamos lá, pessoal. No primeiro exercício, nós precisamos calcular o número de átomos presentes nas seguintes amostras. A, em 5,4 gramas de alumínio, sabendo que a massa do alumínio na tabela periódica é 27. Então, eu vou usar a unidade do mol. Então, eu vou usar 27 gramas por mol, ou seja, com esse dado da tabela periódica, eu posso construir a primeira linha da regra de 3. Um mol de alumínio contém 27 gramas e nessas 27 gramas existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Por que átomos? Porque o alumínio aqui está se apresentando na forma de metal, ele está representado por Al. E os metais, eles se apresentam na natureza na forma de átomos enfileirados no retículo cristalino metálico, né? Então, na segunda linha, eu vou usar a massa do exercício, que é 5,4. Em 5,4 gramas, eu tenho X átomo. Isolando X, eu tenho X é igual a 5,4 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 27. Isso resulta em 1,2 vezes 10 elevado a 23 átomos. No item B, eu preciso calcular quantos átomos existem em 197 vezes 10 elevado a menos 2 gramas de ouro, sabendo que a massa do ouro é 197. Então, vou usar gramas por mol. Um mol de ouro contém 197 gramas e nessa quantidade eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de ouro. Na massa do exercício, né, que é 1,97 gramas, eu tenho X átomos, grama debaixo de grama, átomos debaixo de átomos. Isolando X, eu tenho que X é igual a 1,97 dividido por 197 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mas 1,97 dividido por 197, isso equivale a 10 elevado a menos 2. 10 a menos 2 vezes 10 elevado a 23, eu conservo a base, né, e somo os expoentes. Então, 23 menos 2 dá 21. O resultado, então, é 6,02 vezes 10 elevado a 21 átomos de ouro. No item C, eu preciso calcular o número de átomos existentes em uma amostra de 9,2 vezes 10 elevado a segunda gramas de sódio Na. A massa do sódio Na é 23, então 1 mol de sódio contém 23 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Na massa do exercício, em 920 gramas de sódio, eu tenho X. Isolando X, eu tenho 920 dividido por 23 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mais 920 dividido por 23 dá 40, né? 40 vezes 6 dá 240, né? 240 vezes 10 elevado a 23. Acertando esse número, né? Eu tenho que 240 é 2,4 vezes 10 elevado a segunda vezes 10 elevado a 23. Isso equivale a 2,4 vezes 10 elevado a 25 átomos de sódio. Tudo bem? No segundo exercício, eu preciso calcular o número de moléculas presentes nas seguintes amostras. A,
3,6 gramas de água, sabendo que a massa do hidrogênio é 1 e do oxigênio é igual a 16. Vou fazer associação com massa molar, então 1 grama por mol para o hidrogênio e 16 gramas por mol. Antes de montar a primeira linha da regra de 3, eu preciso calcular a massa molar da água. A água tem 2 átomos de hidrogênio com massa 1, então 2 vezes 1 mais 1 átomo de oxigênio com massa 16, 1 vezes 16, 16. 2 mais 16 resulta em 18 gramas por mol. Agora sim eu posso montar a primeira linha da regra de 3. 1 mol de água contém 18 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na massa do exercício de 3,6 grama debaixo de grama, eu tenho X moléculas. Isolando X, nós temos 3,6 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23 dividido por 18. Esse resultado em notação científica é 1,2 vezes 10 elevado a 23 moléculas. No item B, eu preciso calcular o número de moléculas existente em uma amostra de 98 vezes 10 elevado a menos 3 gramas de ácido sulfúrico. De novo, a primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa molar do ácido sulfúrico, sabendo que a massa do hidrogênio é 1, do enxofre é 32 e do oxigênio é 16. Vamos lá então, a massa molar do ácido sulfúrico, H2SO4, 2 de hidrogênio, 2 vezes 1, mais 1 de enxofre, 1 vezes 32, mais 4 de oxigênio, 4 vezes 16. Então, eu tenho 2 mais 32 mais 64, resultando em 98 gramas por mol. Aí, nós podemos fazer a primeira linha da regra de 3, associando, então, com a constante de Avogadro. 1 mol de ácido sulfúrico contém 98 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Na massa do exercício, 98 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, eu tenho X moléculas. Isolando X, 98 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 98, resulta em 6,02 vezes 10 elevado a 20 moléculas. No item C do exercício 2, eu preciso calcular o número de moléculas existente em 180 vezes 10 elevado a segunda gramas de glicose, sendo a massa da glicose 16H12O6. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa molar da glicose. Então, 6 átomos de carbono vezes 12, que é a massa de cada átomo, né? Mais 12 átomos de hidrogênio com massa 1, 12 vezes 1, mais 6 átomos de oxigênio com massa 16, 6 vezes 16. O resultado dessa conta é 180 gramas por mol. Podemos, então, montar a primeira linha da regra de 3. Um mol de glicose contém 180 gramas e nela existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Em 180 vezes 10 ao quadrado gramas de glicose, eu tenho X moléculas. Isolando X, eu tenho 180 vezes 10 elevado à segunda, vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 180. O resultado, então, é 6,02 vezes 10 elevado a 25 moléculas de glicose. No terceiro exercício, eu preciso calcular a massa, né, que existe em 0,15 mol de ferro, né? A massa do ferro é 56 gramas por mol. Monto a primeira linha da regra de 3. Um mol de ferro contém
56 gramas. Em 0,15 mol, mol debaixo de mol, eu tenho X. Isolando X, nós temos 0,15 vezes 56, que resulta em aproximadamente 8,4 gramas de ferro. No quarto exercício, nós precisamos calcular o número de mols que existem em 5.060 gramas de dióxido de carbono de CO2, sabendo que os valores de massa da tabela periódica do carbono é 12 e do oxigênio é 16. Vou usar esses valores em grama por mol. A primeira coisa que eu preciso fazer é calcular a massa de 1 mol, a massa molar do dióxido de carbono do CO2. Então, o CO2 contém um átomo de carbono, 1 vezes 12, resulta em 12. Contém 2 átomos de oxigênio, 2 vezes 16, que é igual a 32. Então, 12 mais 32 resulta em 44 gramas por mol, ou seja, 1 mol de CO2 contém 44 gramas e com isso eu posso construir a primeira linha da regra de 3. X mols existirão então em 5.060 gramas do CO2. Isolando X, nós temos 5.060 dividido por 44, e isto é 115 mols. Tudo bem? Com isso, nós terminamos a resolução de 4 exercícios dessa parte, então, de grandezas químicas, mol, parte 2. Agradeço a participação. Até mais, pessoal!